Som. Elisângela, muito obrigada por esse ano. Nós não combinamos nada, mas o sermão dessa noite, né, está em Mateus 4, a tentação de Jesus. E nem seria eu que estaria pregando aqui, mas Deus sabe de todas as coisas, onde nós podemos encontrar as nossas forças, né? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, porque temos a certeza que a nossa força vem de Ti. Ao abrirmos a Tua palavra, Senhor, que possamos entender que se entregarmos a nossa vida a Ti e usarmos a Tua palavra, a Tua orientação, seremos vencedores. Fica conosco, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. A gente sabe que o inimigo, ele sempre procura nos enfraquecer. E Mateus 4 vem falando, né, que Jesus passou 40 dias e 40 noites em jejum. E o inimigo, ele sempre espera o momento certo, quando nós estamos mais fracos, mais debilitados, para vir com a tentação, para vir com a isca certa, porque ele nos conhece, ele sabe onde nós somos mais fracos e ele tenta de todas as maneiras. Com Jesus ele não conseguiu, mas e conosco? Será que ele não tem muitas das vezes êxito, né? Será que muitas das vezes ele não consegue fazer com que nós caiamos na tentação? Ele procura sempre nos enfraquecer para facilitar o trabalho dele. Porque quando ele coloca alguma coisa no nosso caminho, é para nos enfraquecer e tornar mais fácil, né, para que ele consiga nos levar à ruína. Ele começa a preparar o terreno, ele começa a colocar os problemas, os utensílios, para que nesse momento a gente comece a procurar outras maneiras, né, de solucionar os problemas. Nós precisamos estar atentos a isso, porque as artimanhas de Satanás, ele é muito grande, elas são muitas, né? Elas são muitas. E nós não podemos esquecer que, por mais fracos que nós estejamos, né, por mais debilitados que nós estejamos, isso não é desculpa, não é justificativa para o pecado. Porque Jesus foi tentado, ele estava fraco ali, com fome, ele foi tentado, mas ele teve todas as respostas de acordo com a palavra. O versículo 3, né, nos fala que se você, Satanás diz, se você é o Filho de Deus, mande que essa pedra vire pão. Jesus estava com fome e ele tinha poder para isso. Ele tinha o poder para isso, né? Transformar aquela pedra em pão, né? Mesmo assim, Jesus estando com fome, ele se recusou. Ele recusou a oferta do tentador, né? A primeira tentação de Cristo no deserto estava alinhada com algo que todos nós conhecemos bem: os desejos do corpo humano, as necessidades do corpo humano, as nossas necessidades, fome, sono, cansaço, descanso. E Satanás naquele momento ele usou isso para tentar Jesus. Mas ele, muitas das vezes, ele transforma essas necessidades que são naturais do ser humano, né? São necessidades naturais, ele transforma, né, em pecado. Ele consegue transformar, por exemplo, a fome num pecado. Não é pecado você ter fome, não é pecado você se alimentar.
Mas quando você torna isso, você se torna um glutão, né? A palavra de glutão, que é aquele que come demasiado, aquele que tem uma fome assim, por algo que ele come, como muitas das vezes eles escutam, né? Ah, eu comi desse prato, eu comi como se não houvesse amanhã. Isso se chama glutonaria, né? É o excesso, o apego excessivo a algum determinado alimento, alguma determinada iguaria. E o sono? É pecado dormir? Não, claro que não. Mas quando você está começa a alimentar a preguiça, você tem coisas a fazer, você tem que levantar cedo, você tem que descansar, tem. Mas quando você começa a alimentar a preguiça, ela se torna um pecado também. E assim Satanás ele vai colocando essas necessidades, né, naturais do ser humano, ele vai transformando devagarinho em pecado. E sem a gente perceber, a gente já está ali e já caiu. Mas estar debilitado, estar fraco, não é desculpa, não é para que nós venhamos a pecar. O inimigo ele tem uma fábrica de tentações que funciona ativamente. Do mesmo jeito que fez com Cristo, ele oferece esses produtos como se fosse a melhor coisa do mundo. Precisamos seguir as orientações de Deus, né? Esperar o momento ideal para as coisas acontecerem. E o conselho de Deus hoje é que nós venhamos a vencer as tentações. O ser humano não vive só de pão. A resposta que Jesus deu a primeiro, né? Quando ele falou que ele poderia transformar a pedra em pão, a resposta de Jesus, mesmo estando com fome, o ser humano não vive só de pão. Versículo 4. Mas de tudo que Deus diz, de toda a palavra que vem, sai da boca de Deus. O sabor da palavra é infinitamente superior. Foi isso que Jesus quis dizer. O sabor da palavra é muito maior do que um pedaço de pão. Lá no deserto, os israelitas, né, quando eles começaram a receber o maná, eles já estavam, né, acostumados às iguarias dos egípcios. Eles começaram a reclamar do maná, né? Teve um momento que eles reclamaram: nossa, que é isso? Lá no Egito nós comíamos carne, comíamos do bom e do melhor, e aqui nós estamos comendo isso. Mas será que o problema estava no maná? É claro que não. Porque o problema estava no hábito que eles tinham, né? Eles já estavam acostumados àquela alimentação ruim. Deus ele não faz coisas ruins. E o maná com certeza era uma bênção de Deus para aquele povo. O paladar dos israelitas, né, estava contaminado, não apenas com a dieta egípcia. Isso significa, se quisermos ter prazer no que Deus oferece, precisamos nos desintoxicar das coisas pervertidas do mundo. Nós precisamos, quantas vezes a gente fala, vamos fazer, hoje em dia a gente ouve muito falar isso, hoje eu vou fazer um detox, vou me desintoxicar, vou limpar meu organismo. E é isso que nós precisamos fazer todos os dias, nos desintoxicar das coisas do mundo. Não dá para ter prazer em assistir ao culto da igreja se passamos a semana inteira na internet ou de frente para a TV. Como que nós podemos ter prazer de estar no culto, prazer de estar na igreja, se nós passamos a semana inteira vendo televisão? Não que seja pecado, irmão. Às vezes a gente fala aqui uma coisa e as pessoas logo pensam outra.
mas você precisa ter tempo de qualidade com Deus. Você passa a semana inteira vendo televisão de manhã até à noite, acompanhando tudo o que acontece na internet, nas redes sociais. Como é que você vai ter prazer de chegar sábado aqui na igreja para você adorar o Senhor? Você vai achar tudo muito chato. Porque na televisão, na internet, é tudo maravilhoso. É tudo interessante. É tudo muito assim agradável. Aí se você vem na igreja, nossa, aquele irmão que vai pregar de novo, que chatice. Esse hino de novo é sempre a mesma coisa. Você se alimentou mal a semana inteira e vai gostar no final de semana, ou num dia de culto, numa quarta-feira, no domingo, de estar na presença do Senhor? É claro que não. O diabo, ele levou, no versículo 8, ele fala que o diabo levou Jesus no lugar mais alto e mostrou num relance todos os reinos do mundo. O diabo ali naquele momento, versículo 8, quem achar pode ler, por favor. Versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Versículo 9. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Olha só, o diabo levou Jesus lá no alto, mostrou todos os reinos para ele e falou: olha, isso tudo eu te dar, vou te dar. A única coisa que você precisa fazer é me adorar. Quantas propagandas enganosas nós ouvimos hoje? Não, você não precisa fazer isso não. Espera aí, os mandamentos? Não, se você fizer isso aqui, você não está pecando. E a Bíblia fala que se a gente quebra um mandamento, nós somos culpados de todos. Mas a propaganda, né, que fazem de que não é verdade isso, que não, que os mandamentos foram abolidos, que agora é só amor, que a gente precisa só ter amor ao próximo, precisamos ter amor ao próximo, sim. Mas Deus nos fala também que nós precisamos guardar os mandamentos. E o diabo, ele fez uma propaganda tão grande, né? Não, mas espera aí, esses reinos serão todos seus. Só que ele esqueceu de um detalhe. Ele estava oferecendo uma coisa que não era dele. Para muitos, o que está em jogo não é o produto, mas a embalagem e a forma como é apresentada. A propaganda cria necessidades que não existem. Você não pode deixar de ter produto, mas não menciona os juros. É isso que a propaganda nos fala. Não, você pode sim adulterar. Você pode mentir. Você pode trabalhar no sábado. Você vai deixar sua família com fome? Não, peraí. E ele vai mostrando coisas que você acha que não, peraí, você acaba acreditando naquilo que ele está te mostrando. Mas ele não fala qual os juros que você vai pagar. Quanto de juros você vai pagar por isso? E simplesmente não, que é uma coisa muito importante, que é a nossa salvação. Ele muitas vezes nos mostra coisas inúteis, né? Para que nós venhamos a fazer, tá? O diabo, ele usou uma estratégia publicitária, né? Para desviar Jesus da cruz. Só que Jesus foi muito mais além, né? Jesus, ele estava ali, ele sabia que ele ia morrer na cruz, ele sabia que ele precisava salvar, né? Levar a salvação a todo aquele povo e a nós até hoje, até os que ainda estão para nascer.
E naquele momento ali, o diabo tentou, né, de todas as formas, afastar Jesus do objetivo dele. Ofereço todos os reinos do mundo pelo precinho de se ajoelhar diante de mim e me adorar. A única coisa que o diabo queria naquele momento era que Jesus o adorasse. E quantas vezes nós deixamos, né, de adorar o nosso Senhor para adorar o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas? Às vezes, quando a gente fala assim, eu estou adorando, nós estamos adorando o inimigo. Não, peraí, eu não adoro Satanás. Eu não sou satanista. Não sou, mas quando você deixa de adorar a Deus e você coloca outra pessoa, outro objeto, outra coisa em primeiro lugar, você está deixando de adorar a Jesus, está adorando o inimigo das nossas almas. O inimigo oferece o que não pode dar. Aqueles reinos nunca foram dele. E a história se repete todo dia. Ao tentar vender felicidade, ele mente, ele engana. A gente só pode ser feliz ao adorar o verdadeiro Deus. A resposta de Jesus foi simples e direta. O que Jesus respondeu quando o diabo, no versículo 9, falou, quando o diabo falou que ele precisava adorar? No versículo 10, então Jesus lhe ordenou: retira-se, Satanás, porque está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Todas as vezes que Jesus respondeu à tentação de Satanás, ele respondeu o que está escrito. Jesus naquele momento ele falou: somente o Senhor Deus adorarás e darás culto. E Satanás, ele queria de qualquer maneira que Jesus, naquele momento ali, ele usando a fome, usando outros meios, que Jesus naquele momento ele desistisse. Porque se, né, em algum momento Jesus caísse, titubeasse, nós perderíamos, né, a salvação. Ou não sei, né, de repente, né, Deus, não sei se o irmão Ciro pode nos ajudar nesse momento, encontraria uma outra forma de salvar o ser humano. Mas eu creio que Jesus já estava sabendo o que iria acontecer e ele estava disposto a fazer isso pela sua criação, né? Ele era Deus Filho, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E ele sabia que a sua criação, imagem e semelhança dele, e ele deveria estar ali presente. No versículo 5, né? Versículo 5 do capítulo 4. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E novamente Jesus respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Todas as vezes Jesus respondeu: está escrito. Nesse episódio, o diabo quis tentar Jesus nesse ponto. Você está vendo aquelas pessoas lá embaixo? Nesse momento, o diabo quis mostrar a Jesus que nós, né, seres humanos, criação de Deus, não merecíamos, que nós iríamos, que o ser humano iria crucificá-lo, iria rejeitá-lo, e que se ele pulasse daquele penhasco, né, digamos assim, se ele pulasse, os anjos iam segurá-lo, e aí sim, o povo ia acreditar que ele era o Messias.
E Jesus sabia que não havia necessidade disso. Pule daqui o ponto mais alto do templo, com certeza os anjos vão aparecer. Assim ninguém terá dúvida de que você é o Messias, o Filho de Deus. Jesus não dependia da opinião de outros para definir a sua identidade. Lá em Mateus 3,17, vem nos falando a identidade de Jesus. E eis uma voz nos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho grande alegria. Já estava definida ali a identidade de Jesus, o Filho de Deus. Então Jesus ali não precisava provar nada de que se ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, porque o próprio Deus falou: esse é o meu filho. Jesus nunca esteve seguro a respeito da sua identidade, porque a palavra de Deus o defendia. E se nós quisermos saber quem nós somos, basta abrir a palavra. Romanos 8, versículo 17. Por favor, quem achar, pode ler para mim, por favor, Romanos 8. Solange, quando as pessoas abrem, a Bíblia não fala num outro plano além desse. Esse foi estabelecido antes da fundação do mundo. O que a gente imagina é que se nem o próprio Deus conseguisse salvar a gente, falhasse, quem mais poderia? Romanos 8, versículo 17. Quem somos nós? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Quem somos nós? Somos filhos, filhos de Deus, co-herdeiros. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então nós não precisamos ter dúvida disso. A Bíblia fala, nós somos filhos de Deus. Basta nós acreditarmos. No texto bíblico, percebemos que o diabo, depois de ter sido derrotado na batalha do deserto, resolveu usar a estratégia do recuo contra Jesus. Na guerra que lutamos contra o mal, às vezes parece que o inimigo desistiu. Quantas das vezes a gente passa por problemas, né? Por dificuldades, aí daqui a pouco está tudo bem, saúde está boa, trabalho está bem, família está bem, não tem briga, está tudo maravilhoso, está tudo muito bem. Parece até que o inimigo não desistiu, mas o inimigo ele não desiste. Ele tenta de todas as formas, porque nós que somos mães, né, a gente sabe que o que dói mais, quando a gente está doente ou quando o filho está doente? O que dói mais na gente é quando o filho está doente, quando o filho está sofrendo. Então o inimigo ele faz de tudo para nos atingir. E quando a gente pensa que ele desistiu, a gente tem que ter mais cuidado ainda. A gente precisa ter mais cuidado, porque a gente sabe que ele está esperando o momento certo. Ele esperou aquele momento ali que Jesus estava em jejum, estava com fome, para tentar a Jesus. E ele espera o momento certo também para nos tentar. Ele nos mostra, né, coisas que a gente precisa, coisas que a gente necessita muitas das vezes,
mas de uma forma que você sabe que está errado, mas ele sabe que você está fraco ali, que você está dependente daquilo, e ele começa a te tentar naquele momento. E muitas das vezes é um caminho sem volta. A gente pensa que é sem volta, mas Jesus, ele nos diz que quando nos arrependemos e pedimos perdão, né, nos arrependemos verdadeiramente, nós somos perdoados. A Bíblia nos dá o conselho que nós precisamos o quê? Estar preparado e aceitar toda ajuda. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração é essencial nessa luta incessante. Se as coisas estão indo bem, louve a Deus, louve ao Senhor, mas nunca deixe de usar as armas de Deus para vencer. Orar, jejuar, estudo da palavra. Nunca, jamais vá ao território inimigo sem estar forte o suficiente para vencer a tentação. Mantenha o seu radar espiritual sempre ligado e decida seguir a estratégia do nosso general, do nosso Senhor Jesus. E qual foi a estratégia de Jesus para vencer as tentações? A palavra. Todas as vezes que o diabo falava, ele respondia: está escrito. A defesa de Jesus consistia em duas coisas: as Escrituras, né, e a obediência imediata. Essas mesmas armas estão disponíveis a todo cristão. Satanás não tentou argumentar contra as Escrituras. Jesus, mais tarde, recebeu do Pai tudo o que Satanás lhe havia oferecido. Depois de toda essa tentação, Jesus venceu com a palavra: está escrito. E depois que Satanás se recuou, depois que Satanás se retirou, Jesus recebeu tudo de Deus. O pão, onde os próprios anjos veio servir, né? E ali, naquele momento, Jesus foi vencedor. Não porque ele era Deus, ele nos mostrou que como seres humanos podemos vencer também. Ele estava com fome? Estava. Cansado? Estava. 40 dias jejuando. A gente fica um dia só, a gente chega no final do dia, a gente já está quase que desmaiando. Mas Jesus, naquele momento, ele usou o quê? Está escrito. Que nós possamos ser mais semelhantes a Jesus, seguir o exemplo de Jesus, estar preparado, estar sempre atento e nunca esquecer que as tentações de Satanás virão, mas nós só podemos vencer através da palavra, através do estudo, através da oração, através da comunhão com nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e cantar o hino mais semelhante a Jesus. Que nós possamos ser mais semelhantes a Jesus, sermos vitoriosos para que na volta dele possamos estar nas mansões